boa noite. Iniciamos agora Hora do Voto, espaço democrático de reflexão sobre as questões relevantes ligadas às eleições municipais deste ano. E os convidados de hoje são os cientistas políticos Marco Antônio Carvalho Teixeira, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e Vitor Marchetti, professor da Universidade Federal do ABC. Agradeço a ambos a presença, muito obrigada. E eleições 2012. Além da propaganda política, há muitas peculiaridades que podem ter algum impacto na decisão na hora do voto. A propaganda do TSE com aquele foco na lei ficha limpa. O julgamento do mensalão, que está tendo aí uma assistência nacional, uma vez que é público esse julgamento. Também o marketing político da internet, a interlocução nas redes sociais, os próprios sites, o marketing eleitoral na internet já pode estar oferecendo um tipo de influência para a decisão do eleitor. Sem falar no boca a boca, de porta em porta, de milhares de militantes contratados para o convencimento do eleitor. Eu quero começar perguntando se esse é um ano eleitoral atípico. Professor Marco Antônio. Olha, eu diria que esse é um ano eleitoral onde o eleitor não pode reclamar de falta de informação. Sobretudo, obviamente, no que tange a eleição para o executivo, não é? Então você tem aí um conjunto, digamos assim, de locais onde o eleitor pode se informar, pode debater, pode discutir, que no passado não tinha, né? E um conjunto de variáveis, né, que já foram enumeradas por ti, mensalão, divisões partidárias, surgimento, digamos assim, de novidades, como o caso Celso Russomano em São Paulo, ou racha do PSB com o PT em nível nacional, que está colocando a eleição municipal deste ano em outro patamar e que, obviamente, deixa um grande ponto de interrogação para 2014. Mas o que eu lamento muito ainda, Maria Lídia, é que todo esse processo de escancaramento de informações ainda não chegou para a eleição para o legislativo. Ou seja, pouco se ouve no que se refere à eleição para vereador e pouco se sabe do perfil dos candidatos, né? Numa cidade como São Paulo, que tem 1.226 candidatos para 55 vagas, isso é algo absolutamente importante de ser pensado. Marchetti, inclusive os vereadores reclamam, né, do pouco tempo que eles têm em horário eleitoral, porque dividir aquele espaço por tanta gente acaba resultando no que nós assistimos, né? Mal dá para entender o que eles falam, tão rápido eles são obrigados ali a passar a informação. Mas vereador, ele conquista eleitor através da propaganda eleitoral em rádio e TV ou é lá no núcleo onde ele é conhecido, onde ele atua? Então, só uma observação importante, né? Quer dizer, boa parte dos candidatos aos legislativos municipais, eles não aparecem na televisão. Porque o que aparece na televisão são os candidatos onde há retransmissoras de televisão. Boa parte, portanto, dos municípios brasileiros, a campanha para vereador, a campanha para a disputa municipal, ela passa por outros instrumentos que não são os instrumentos clássicos. Mas numa cidade como São Paulo, né, que tem essa coisa dos redutos. Isso. E pensando um pouco nessas cidades, então assim, há um volume grande de candidatos que não têm acesso a esses meios tradicionais de comunicação e mesmo os que têm acesso a esses meios tradicionais, esses meios que atingem um volume maior de eleitores, encontram dificuldades exatamente pelo alto grau de fragmentação dessa disputa. Quer dizer, os partidos políticos eles são estimulados a apresentar um número grande de candidatos, exatamente porque isso é vantajoso para que o partido atinja um número mínimo de votos, que é o que a gente chama lá de quociente eleitoral, para que ele tenha direito a uma vaga. Então, quanto mais votos os candidatos daquele partido obtêm, maiores as chances do partido conquistar uma vaga no legislativo municipal. Então, cria-se uma lógica um tanto quanto perversa para que os partidos sejam estimulados a lançar cada vez mais candidatos, porque ainda que algum candidato tenha 5 votos, esses 5 votos são somados aos votos dos demais candidatos. E isso, de alguma maneira, empobrece um pouco a discussão, porque ela pulveriza, ela põe no mercado, né, um número bastante grande de candidatos disputando eleitores à tapa, né, por assim dizer. Há um fenômeno que a gente, na ciência política, lida de canibalismo intrapartidário. É um nome estranho, mas que mostra como esse efeito é perverso. Os candidatos acabam disputando o voto
em eleitores que tradicionalmente votam no mesmo partido, seguem a mesma corrente ideológica. Então eles disputam entre si o mesmo eles eleitor. mesmos. É uma distorção, né? Exato. É uma distorção e como é que é? Desperdício de energia. Mas vamos centrar, para o tempo que nós dispomos, na eleição do Executivo aqui em São Paulo. Nós estamos também com muitas dessas variáveis que foram mencionadas. Começando por essa insistência do TSE na propaganda institucional, estimulando o eleitor a votar ficha limpa. O eleitor é sensível a isso? Ou para uma eleição municipal, na escolha do prefeito, ele tem mais interesse na solução dos problemas da sua cidade do que propriamente da questão da ética na política? Eu acho que tem uma combinação das duas coisas, Maria Lídia. Acho que está havendo, nos últimos anos, um despertar pelo interesse, digamos assim, da lisura do candidato, né? E, ao mesmo tempo, nós estamos perdendo um pouco de um debate de projeto de cidade. Ou seja, os próprios candidatos estão mais preocupados em apresentar soluções pontuais para os problemas, sem levar em consideração o que aquilo afeta no conjunto da cidade. Agora, obviamente que, tratando da primeira questão, do eleitor se preocupar um pouco com a lisura, eu acho que junto com isso vem questões novas, como, por exemplo, plano de metas, tá? A possibilidade do eleitor ter mais acesso à informação, onde ele passa a julgar o candidato num pacote. Por exemplo, pouca gente está prestando atenção. A gestão Kassab está chegando ao final do mandato com números extremamente trágicos, não é? Do ponto de vista da popularidade. Mas tem um instrumento aí que muita gente observou, que é o cumprimento das metas, que não chega a 30% daquilo que foi previsto. Não é? Eu creio que tem um ingrediente importante quando o eleitor olha para o plano de metas que foi apresentado no início do governo e vê o resultado e passa, de certa forma, a levar em consideração este resultado como desempenho do governo. E creio que isso tem servido como uma âncora para puxar, inclusive, para baixo o desempenho do próprio candidato Serra. E nesse universo em que o eleitor tem disponível tanta informação, ele acaba sendo movido mais pela pessoa, pelo apelo do candidato. Uma coisa mais individual, movido pela simpatia, pelo coração, do que propriamente pela razão, buscando esse exemplo, né? O cumprimento das metas, a objetividade das promessas, se aquilo é execuível, se é papo de campanha. O que move o eleitor? Eu acho que tem, quando a gente pensa no papel dos legislativos, não só municipal, mas estadual e federal, mas no caso municipal isso fica muito evidente, que é um ciclo vicioso no desenho de como funciona a política brasileira. Os executivos, os prefeitos, governadores, eles têm muito controle sobre a agenda de políticas públicas na cidade, no estado. E isso, de alguma maneira, acaba um pouco marginalizando, colocando à margem o papel dos vereadores para discutir o perfil, a direção das políticas públicas municipais. Isto leva a uma lógica perversa de colocar o vereador, ou de colocar a relação do vereador com o cidadão numa relação de barganha, de troca de favores, né? O que acaba estimulando esse tipo de comportamento do eleitor votar em figuras, em pessoas, porque ele vê do outro lado um prestador de serviço. Aí é que tá. E não um debate sobre políticas públicas, um debate sobre os rumos da cidade. Então é um incentivo, é um ciclo vicioso. Quer dizer, o eleitor acaba não vendo no vereador alguém que possa debater políticas públicas. Ele quer resolver o seu problema imediato. Mas é interessante, você chamou atenção para um aspecto. São Paulo está vivendo uma surpresa eleitoral, que é essa ascensão progressiva do candidato Celso Russomano, que lidera as pesquisas. E, de certa forma, aquilo que levanta, parece que alavanca, foi um tipo de prestação de serviço, uma vez que é um homem de mídia, com um programa diário em televisão, num programa exatamente de proteção do cidadão, de defesa do cidadão. O que o eleitor, né, quando ele vê o candidato, ele ainda quer um candidato paternalista, um paizão que resolva os seus problemas, ou ele já amadureceu no nosso processo democrático, depois de tantas eleições, para a avaliação do lastro político, da competência, sabe, e da possibilidade, pela base política do candidato, dele conseguir administrar uma cidade como essa, uma vez que sem a Câmara Municipal ele dificilmente pode fazer alguma coisa. Como é que é? Correto. Olhando, sobretudo, para essa novidade da política paulistana, quando nós pegamos o Celso Russomano e olhamos o lastro, não tem. Ou seja, não tem um partido forte por trás, não tem uma base social forte por trás. Então, o que resta um pouco é essa trajetória pessoal.
de alguém que surge para o grande público a partir, inclusive, de um fato trágico, não é? Que foi a morte da esposa dele e depois com programas de direito ao consumidor. Então isso nos leva a crer também que parte dos eleitores estão buscando alguém que resolva o seu problema imediato. Tá? No debate dessa semana, no primeiro bloco, o Celso Russomano me lembrou muito, não é? A figura do Collor. Quando discutindo o transporte público, ele disse o seguinte: olha, se o transporte não funcionar, vocês vão ver comigo. Tá? Como se não tivesse aí contrato, instituições ou qualquer coisa que você pudesse mediar o problema que existisse. Né? Mas eu acredito também, Maria Lídia, que, de certa forma, tá, o eleitorado paulista talvez tenha se cansado um pouco dessa polarização PT-PSDB. E, ao mesmo era o tempo, previsível, que né? era o previsível, era o que se supunha. Inclusive para todos nós, analistas políticos. Eu era um dos que apostava que o Celso Russomano não resistia à segunda semana do horário eleitoral gratuito. E o que explica a surpresa, Marquete? Olha, naquele primeiro momento, quer dizer, um pouco nessa linha que o professor Marcos apontava, quer dizer, era bastante nítido para nós que as intenções de voto no Russomano, elas se baseavam muito no conhecimento, quer dizer, daquela figura pública, e que aos poucos os votos iam caindo, se conformando lá para a normalidade da disputa PT e PSDB. Como ocorreu quando ele foi candidato a governador do Estado, que ele saiu com um patamar muito alto e na medida em que a campanha começou, ele foi declinando. Só que o fato, hoje, a gente já tem um cenário completamente diferente. Parece que a sua candidatura, de fato, se consolidou como uma candidatura de preferência e eu acho muito difícil que ele fique de fora do segundo turno. Contra quem é a interrogação. Né? Mas da maneira nós temos e do um tempo, mês do praticamente tempo que nós temos de campanha, para a eleição. Isso é tempo suficiente para, não digo propriamente uma reversão, mas para uma dança de números, considerando que os candidatos já estão mudando as suas estratégias. Padrinhos de peso estão sendo inseridos. Serra vai colocar Fernando Henrique na propaganda eleitoral. Marta já chegou, Dilma está entrando também. Ou seja, há tempo suficiente para alguma reversão? Não, eu acho que agora o tempo da campanha, e eu não conheço os estrategistas de campanha, mas imagino que eles estejam nesse momento disputando quem vai para o segundo turno. Eu acho que nesse momento é essa a meta dos candidatos, dos Serra e Haddad, porque Russomano está intocável lá? Eu acho que ele está consolidado para ir para o segundo turno. E aí se pensa em estratégias de como, num segundo turno, reverter essa possível vantagem que ele vai carregar para o segundo turno. Eu acho que ele vai para o segundo turno consolidado como primeiro colocado. Né? Eu diria que há uma boa chance, uma boa probabilidade disso acontecer. Eu não descartaria o Chalita. Tá? O Chalita, acho que ele percebeu nessa última semana que se tem alguém que pode se beneficiar com a eventual queda substancial do Serra, é ele. Por isso, inclusive, ele partiu para o ataque no debate. Não é? Agora, analisando, sobretudo, o possível adversário do Russomano, obviamente que com o retrato atual da campanha, eu vejo que a situação do Serra é um tanto quanto mais difícil. Não é? Porque o Serra, de um outro lado, ele tem consolidado queda e tem consolidado rejeição. Um patamar de rejeição acima de 40% é algo que torna quase que inviável o candidato tornar-se competitivo. Não é? E, além do mais, tem um outro problema para o Serra, ele é muito conhecido. Então, aqueles eleitores que, de certa forma, tomariam a decisão por ele, provavelmente já deve ter tirado ele de fora do processo de escolha. Então, o trabalho dele talvez seja muito mais intenso daqui para frente e eu tenho dúvidas aí dos efeitos dos padrinhos políticos a partir de agora. Eu creio que o efeito se daria muito mais no nível de conhecimento do que agora no pedido de reversão de voto. As pesquisas já apontam que perto de 60% dos eleitores já declaram que o seu voto está decidido. Não mudam mais. 62%, né? É isso. Quer dizer, então já tem uma margem, assim, é uma margem considerável, é bem verdade. Né? Mas não muda mais mesmo? Eu acho que quando ele declara esse tipo de preferência, claro que ela pode mudar, mas ele se sente, eu acho que, convencido de que ele fez a escolha certa. Agora, é claro que um fato novo sempre pode aparecer. Né? Um fato novo que mexa, bombástico, que mexa aí nesse cenário, nesse tabuleiro. Agora, eu acho que é importante que a gente lembre, do ponto de vista da popularidade, do grau de conhecimento que os eleitores têm, que o Haddad, a campanha do Haddad, a campanha do PT, ela foi pouco eficiente do ponto de vista publicitário nesse sentido. Ela chegou tarde para apresentar o nome do Haddad para o eleitor paulistano. Ainda há um número bastante considerável de eleitores que desconhecem a figura. Ele é o mais desconhecido entre os três competitivos. Isso, exatamente. Exato. E há uma fatia do eleitorado que vota tradicionalmente em regiões
que dão votos para o candidato do PT estão votando hoje no Celso Russomano. Eu peço licença. Peço licença aos professores, nós vamos agora a um pequeno intervalo, e sobre o impacto do julgamento do Mensalão na decisão do eleitor, mas a questão do despertar do eleitor para o significado da questão do desvio do dinheiro público. Já há uma condenação e essa é uma das razões. Se o eleitor pode, através deste julgamento público, ficar-se mais sensibilizado para o significado do desvio de dinheiro público, o tal do crime do colarinho branco, que sempre se considerou um crime impune. As pessoas estavam acima do bem e do mal. O eleitor está atento a esse julgamento? Voltamos já já. Voltamos com a Hora do Voto. Hoje, nossos convidados, os cientistas políticos, Marco Antônio Carvalho Teixeira, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e Vitor Marchetti, da Universidade Federal do ABC. E a questão que eu havia deixado é sobre o impacto do Mensalão. Não apenas na decisão, mas na compreensão do cidadão brasileiro que acompanha esse julgamento público sobre o crime de desvio de dinheiro público, seja para que finalidade for. Porque a defesa dos réus do Mensalão é que era para despesas de eleição e etc. E os magistrados do Supremo disseram que isso era irrelevante, que não importa a destinação que seria dada ao tal do dinheiro, mas sim o desvio do dinheiro público. E o eleitor acorda para a gravidade de desvio de dinheiro público para a sua própria vida, para o bem-estar da população? Professor Marco Antônio. Olha, Maria Lídia, 2005 Mensalão, né? Acho que naquele momento o debate acho que foi até muito mais intenso. Agora, o que chama a atenção é que esse momento da justiça decidir, né? Então, eu tenho avaliado que o efeito maior para o processo eleitoral vai ser onde tem candidatos envolvidos diretamente. Por exemplo, a cidade de Osasco, né? Então, ali já provocou, inclusive, uma mudança, sobretudo em termos de candidaturas, né? Agora, do ponto de vista do despertar do eleitor, eu acredito que tanto isto deveria ocorrer de forma positiva, mas eu acho que o grande ganho seria se os legisladores, se as pessoas que fazem leis, pudessem aproveitar todo esse debate, toda essa discussão para melhorar o arcabouço institucional que organiza o processo eleitoral brasileiro. Ou seja, tem um problema sério por trás disso, que é o financiamento da política. Então, é preciso retomar a discussão do financiamento da política, independentemente de ser público ou privado, para tornar todo esse processo muito mais transparente, no sentido de você evitar situações dessa natureza, onde o desvio de dinheiro público vem financiando campanhas, que deveria ser financiada pelo recurso privado. O eleitor relaciona partido político, aí no caso é pela questão da indagação, do impacto que o Mensalão, esse julgamento possa ter do Mensalão sobre os candidatos do PT. O eleitor relaciona partido político com o candidato ou ele está fixado, na sua identificação com o candidato? Eu acho que o efeito que o Mensalão podia ter produzido sobre o Partido dos Trabalhadores, ele já passou. Eu acho que o efeito, exceto no caso das eleições em Osasco, em que o efeito se concretizou, e muito por conta da preferência daquele candidato que é réu no processo, de lançar sua candidatura a prefeito. Quer dizer, e aí se coloca numa situação de ser afetado, obviamente, de maneira mais intensa pela decisão. Mas nessa eleição atual, acredito que o efeito mais importante não é sobre a escolha do eleitor, mas uma mudança muito importante que nós temos assistido no comportamento das nossas instituições. A maneira como o STF interpretou lavagem de dinheiro e condenou os réus por conta do crime de lavagem de dinheiro é uma mudança da maneira como se interpretava a lavagem de dinheiro no Brasil, muito importante. E não é à toa que talvez o impacto mais evidente, que não é um impacto evidente, mas é um impacto que as campanhas estão sentindo, é a dificuldade que os partidos já estão encontrando de financiar suas campanhas. Exatamente porque há a percepção de que as instituições judiciais estão atuando numa direção que pode
comprometer, né? Trazer problema. E, portanto, já há dificuldade de alguns candidatos de conseguir levantar o financiamento da maneira como estavam sendo colocado esse financiamento. Era um problema estrutural, tá certo? E é um problema estrutural que não está sendo resolvido nesse momento, mas que há sinais de que esse problema estrutural está sendo tensionado, pelo menos. Nós temos elementos para avaliar o peso da internet na campanha eleitoral, o marketing político que está sendo feito nas redes sociais, a interlocução espontânea entre as pessoas, a agilidade do Twitter fazendo comentários na hora do debate. Já dá para avaliar que significado isso tem para a decisão do eleitor? Eu creio que o significado para a decisão do eleitor, do ponto de vista de pesquisa, ainda não tenha como medir. Agora, de todo modo, toda essa movimentação pela internet e pelo Twitter tem produzido agendas, né? Inclusive agenda de imprensa, e agilizado o debate, dado voz às pessoas que antes sequer tinham voz nesse processo, né? Então eu dou como exemplo aí, eu justifico isso como muito mais um adensamento, uma ampliação do espaço democrático do que algo que, de certa forma, nesse momento está produzindo um efeito muito grande, não é? Agora, obviamente que com o passar do tempo, como a tendência é que se generalize a utilização de Twitter, de internet, a influência sobre o processo eleitoral tende a ser muito maior. Quer dizer, é um espaço mais para uma catarse, onde as pessoas expressam suas preferências e fazem as suas críticas com uma liberdade que elas não têm para fazer em outro lugar? Como é um ambiente amplo e aberto, ele cabe tudo. Inclusive, cabe um aprofundamento de um debate de programa, um debate programático, que é ausente da televisão, que é ausente dessa comunicação direta do candidato, que por vezes acha enfadonho explicar parte do seu projeto de governo, porque entraria em questões muito técnicas. A internet também pode servir para aqueles interessados para esse aprofundamento. E serve também para o eleitor promover ali um espaço de controvérsias, de debates, de picuinhas, enfim. A internet ela veio para ficar e as últimas eleições para presidente em 2000, a internet veio para ficar, óbvio, né? A internet nas eleições, como protagonista das eleições, ela é a realidade. As últimas eleições presidenciais em 2010 foi prova disso. Quer dizer, houve no segundo turno um intenso debate em torno das duas campanhas possivelmente presidenciais. No segundo turno é onde a gente observa que há mais chance para esse tipo de aprofundamento. Mas tem uma questão, nós falamos muito dessa ascensão do russomano, mas eu acho que nesses minutos finais, no caso Serra, que estava ali nos seus 30 pontos e teve uma curva descendente, né, uma perda de preferência de voto. O que foi isso? Foi o peso da imagem do Kassab? Foi aquela história que, por mais que ele explique, os adversários estão explorando bastante, que ele só ficou 2 anos, em 2006 ele deixou para ser candidato ao governo do estado, e isso teria colocado nele como alguém que pode não ficar os 4 anos, por mais que ele diga que vá ficar, né? Ou é uma fadiga, o que explicaria, né, essa perda progressiva de preferência de voto que o Serra veio tendo até agora? Eu daria alguns elementos, né? Acho que um elemento só não explica. Primeiro, ele chegou para a campanha de uma maneira muito controversa. Atropelou as prévias do partido, num partido que nunca havia realizado prévias na sua história. Mas o eleitor, né, se dá conta disso, naquele momento, ou isso era uma coisa mais entre os políticos? Mas você tem um problema dentro de um partido que precisa sair unificado para a campanha. O PSDB não está unido para a campanha. Eu acho que essa é uma questão, tá? Uma segunda questão, que aí é muito relevante, é que o Serra foi candidato a praticamente todas as eleições no início desse século. Ele foi candidato a presidente 2 vezes, foi candidato a governador, foi candidato a prefeito. E no caso das 2 últimas eleições, ele não cumpriu os mandatos na sua completude, né? Ou seja, nem o mandato de governador ele terminou porque ele se desincompatibilizou para a candidatura a presidente. Mas isso é natural, né? É natural. Isso não tem o mesmo efeito daquela outra na prefeitura. Não, né? Sim, mas de certa forma se soma, não é? Agora, de outro lado, ele tem o peso da gestão Kassab, porque aí ele cometeu um erro estratégico muito grande. Ele se apresentou como candidato de continuidade. No momento em que a gestão Kassab estava crescendo do ponto de vista de índices de impopularidade, o que afetou, inclusive, o crescimento da taxa de rejeição do próprio Serra.
Eu acho que a fadiga é talvez o marco dessa dificuldade de ascender e, na realidade, o decréscimo do voto. É fadiga por conta da autoexposição, quer dizer, é a mesma história sendo repetida, é o mesmo candidato sendo apresentado da mesma maneira, e fadiga, faz diferença essa fadiga que é produzida dentro do próprio partido. Quer dizer, essas tensões que são produzidas no partido não são tensões novas, são tensões já antigas, que se acumularam, e que se acumularam e que chegam nesse momento. Para o eleitor, isso talvez não fique tão evidente, essas disputas dentro do partido, mas a candidatura ela já chega sem fôlego, a candidatura ela já chega sem densidade às ruas. E isso faz diferença. O eleitor tem essa percepção, ainda que ele possa não saber de onde ela vem. Mas é interessante também a questão de sempre se preconizou a importância da experiência, do laço político como elementos de consistência. E, dessa vez, nós temos muitos candidatos que se apresentam como fator de mudança, como o novo, né? Valorizando esse aspecto. O eleitor, ele se sensibiliza mais pelo novo, por mudança, ele banca o risco ou ele quer a segurança da eficiência, do laço político, do conhecimento? Eu acho que o eleitor ele se posiciona a depender de como o governo anterior está avaliado. Se o governo anterior está avaliado muito mal, ele vai se sensibilizar pelo novo. Se o governo anterior é bem avaliado, ele vai se sensibilizar pela continuidade. Quer dizer, e aí o contraste das eleições presidenciais com as eleições municipais, olhando a diferença de níveis de aprovação e de popularidade dos governos que deixaram, fica muito nítido. Quer dizer, havia na eleição presidencial um discurso de continuidade e há nessa eleição um discurso de renovação. Por conta da avaliação dos governos anteriores. Ou seja, o eleitor é prático. Ele quer a solução, como vocês disseram antes, né, dos problemas do seu dia a dia na vida da cidade. Se está bom, ele quer que continue. Se ele acha que não está bom, ele quer que mude. Na prática, provavelmente, ele está avaliando o desempenho. E está transferindo essa avaliação de desempenho para aqueles que se colocam como candidato de continuidade ou de oposição. Eu agradeço muito. Nosso tempo terminou e eu confesso que passou depressa demais. Obrigada aos senhores pelo empenho nessa reflexão. E termina aqui, Hora do Voto, que estará de volta na próxima segunda-feira, às 11h40 da noite. Uma boa noite a todos. Até lá!